Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria renovada para o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, como ocorre com vários outros irmãos que trazem aqui os seus conhecimentos a respeito da codificação, de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, nesse programa que já tem bastante tempo aqui na Rádio Rio de Janeiro. É um dos mais antigos da Rádio Rio de Janeiro, Luz na Penumbra. Então, vamos dar continuidade ao estudo de obras póstumas de Allan Kardec, onde nós estamos no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Está terminando esse capítulo e Kardec traz aqui uma mensagem de 14 de setembro de 1863. Ele começa com uma nota dizendo o seguinte: eu solicitara para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedira que ela me fosse enviada para o meu retiro de Sainte-Adresse. Aí vem a mensagem. Quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade de que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula e desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de verdade te falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão a perturbação e a confusão às fileiras dos adversários. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Saúdo-te. E aí tem uma observação da FEB, a 15ª edição, em 1975, quando diz: o plano da obra fora de fato completamente modificado
o que sem dúvida o médium não podia saber, pois que ele estava em Paris e eu em Saint-Adresse. Tampouco podia saber que o espírito de verdade me falara da atitude de revolta do bispo de Argélia e outros. Todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me comprovar que os espíritos tomavam parte em meus trabalhos. Então, é uma nota da FEB com dizeres do próprio Allan Kardec, que essa nota da FEB diz para ver o apêndice no final da obra, página 471 e seguintes. E é exatamente aquilo que nós vamos fazer agora, ler o apêndice. A 15ª edição, Obras Póstumas da FEB, em 1975. Estes extratos in extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo, manuscrito composto com especial cuidado por Allan Kardec, e do qual nenhum capítulo for ainda publicado, incluídos em Obras Póstumas, coletânea de escritos do codificador da doutrina dos espíritos, elaborada e editada em Paris no ano de 1890 por P.G. Leymarie, não figura o documento de 20 de outubro de 1863, estampado em Reformador de 1975, páginas 219 e 220. O mestre Allan Kardec, se houvesse decidido inseri-lo no livro das previsões concernentes ao Espiritismo, tê-lo-ia, por certo, localizado logo após a observação à nota de 14 de setembro de 1863, exatamente a nota que nós acabamos de ler, colocada em seguimento às perguntas e respostas subordinadas à epígrafe Imitação do Evangelho. Pierre Guettin Leymarie, por sua vez, na dupla qualidade de organizador e editor da mencionada coletânea, cremos, não deixaria de juntá-lo às obras póstumas em vinculação direta com o tema aludido, caso houvera dele tomado conhecimento antes de 1890, hipótese esta altamente improvável. Mas a forma adequada de anexar a obras póstumas, depois de tanto tempo, aquele documento, é a que ora adotamos através de apêndice ao livro com nota remissiva no lugar próprio. Um caso de segunda vista, página inédita de Allan Kardec. E antes de nós lermos esse texto de Allan Kardec, nós vamos ler aqui a nota da direção da FEB. Primeiro eles dizem: empreendendo pesquisas em velhos documentos que pertenceram à Sociedade Espírita fundada por Allan Kardec, encontramos esta página alusiva a um caso de segunda vista, página essa escrita de fio a pavio pelas mãos do mestre. Apressamo-nos assim em reproduzi-la. E mais a nota a seguir. No curso da pesquisa que vimos realizando a respeito de Allan Kardec, reunindo dados para uma série de artigos que começamos a publicar em 1974 no Reformador, deparou-se-nos a página ora transcrita estampada na Revista Espírita, de 1º de novembro de 1904, 47º ano, até então inédita. Sugerimos aos nossos leitores o exame a propósito do assunto de que se ocupava o codificador em Ségor, Imitação do Evangelho, posteriormente, como a conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, das páginas 307 a 310 de Obras Póstumas, 15ª edição da FEB 1975, as quais contêm considerações dos espíritos e de Allan Kardec sobre o aspecto religioso do Espiritismo, a influência do novo livro na opinião pública e a reação clerical, que daí em diante seria severíssima. O mestre, segundo lhe diziam do alto, teria de brevemente apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Na página 309, por exemplo, Kardec analisa uma comunicação que lhe fora dirigida de Paris
versando sobre a mesma matéria. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Bem, aí está a nota da FEB, que nos esclarece a respeito daquela observação feita por Allan Kardec no final da nota que estudamos, da mensagem que estudamos. E agora vamos à mensagem, à página inédita, como diz aqui a FEB, página inédita de Allan Kardec, Imitação do Evangelho, Fenômeno de Clarividência. E vamos ler então esse trecho. Paris, 20 de outubro de 1863. A senhorita V, natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista, conseguindo não só ver os espíritos no estado normal, sem que seja sonambulizada, como também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na rua de Saint-Denis, tendo encontrado minha esposa, vez que, desde meu retorno de Sainte-Adresse, me havia eu retirado para Ségur, a fim de, com mais tranquilidade, trabalhar em minha obra sobre o Evangelho. Nosso encontro não foi possível em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Mas durante a conversa com minha esposa, diz-lhe esta, ou seja, Amélie Gabrielle Boudet falou para a senhorita V: uma vez que não podereis avistar-vos com meu marido, o que ele muito lamentará, não poderíeis transportar-vos em espírito até onde se encontra e vê-lo? Por um instante recolheu-se a senhorita e disse: sim, vejo-o. Acha-se num aposento muito iluminado, num pavimento térreo. Há ali 3 janelas. Oh, e como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda parte árvores e flores. Tudo respira a calma e tranquilidade. Ele está sentado próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles especialmente parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Pergunta: acaso percebeis a natureza do trabalho de que meu marido se ocupa? Resposta: um momento. Vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o e mostra-me o que se acha escrito. Leio-o. Evangelho. Termina aqui a conversa entre Gabi e a senhorita V, e Kardec faz uma observação. Com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os evangelhos, e cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. A senhorita V não poderia conhecê-lo. Quanto à minha esposa, ignorava ela se naquele momento me ocupava disso ou de outro qualquer assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalara está provida de exatamente 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com os jardins. Minha esposa ignorava, estivesse eu nesse cômodo, que é o salão, poderia com muito maior probabilidade supor-me no escritório. Todas as circunstâncias comungam na prova de que, em realidade, a senhorita V a tudo presenciava, não sendo joguete da própria imaginação. Tal fato constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por esse trabalho, bem como da assistência que a mim dispensam e a minhas atividades. Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão acompanhando o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra da nossa Rádio Rio de Janeiro,
todas as quartas-feiras, às 21 horas, com reprises às 3 horas da manhã e às 5 horas da manhã de quinta. Logo na virada da meia-noite, nós temos ali a quinta-feira, começando às 3 horas uma reprise, às 6 horas outra reprise, para você acompanhar. Bom, nós vamos então agora voltar à nossa página em que nós estávamos estudando, que é exatamente a respeito da nota que Kardec faz, da observação que Kardec faz e que a FEB coloca como nota. E é importante nós verificarmos que coisa maravilhosa, como está tudo absolutamente congregado, combinado, se encaixa perfeitamente. Kardec trabalhava no Evangelho segundo o Espiritismo, e segundo esse espírito que mandou essa mensagem de Paris para onde Kardec estava isolado, né, Sainte-Adresse, um local onde provavelmente ele estaria tentando descansar daquela balbúrdia toda da cidade grande que era Paris, e esse espírito manda, e nota-se tanto na vidência da senhorita V quanto nessa mensagem que a espiritualidade está em peso junto de Kardec, ajudando-o. E olha uma coisa interessante, como nós sabemos que todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos ostensivos, mas todos nós somos médiuns, que esse espírito diz que não necessitaria mandar mensagem de Paris para Sainte-Adresse, porque ele ouve, Kardec ouvia, não claro, não com o ouvido físico, mas ele percebia os pensamentos dos espíritos que estavam ao redor. E nossa ação, ele diz, nossa ação, principalmente a do espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Ou seja, o espírito de verdade que a senhorita vê, observa como algum espírito muito superior aos outros, que os outros fazem deferências a este, e nós hoje já sabemos que o espírito da verdade é Jesus, plenamente conhecido. Temos várias passagens no próprio Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns que confirmam isso. Na Gênese também confirma que a identidade do Espírito da Verdade é Jesus, sim. E aí nós temos essa grandiosidade que é a obra chamada hoje de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec tinha no início, como nós já estudamos no programa passado, pensado em colocar o título de A Imitação do Evangelho. Mas o senhor Didier, que era o seu livreiro, né, o seu editor, ele falou, não é bom esse título, vão dizer que você está imitando o Evangelho de Jesus, então não é bom, vamos colocar... E aí surgiu esse título depois, é óbvio, não tenho informação de quem é que sugeriu, provavelmente a espiritualidade superior sugeriu a Allan Kardec. O próprio Allan Kardec deve ter pensado, não, nós vamos fazer uma análise do Evangelho de acordo com o que nós conhecemos do Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, de acordo com a análise do Espiritismo, do conhecimento que o Espiritismo já dava através dos seus 2 livros iniciais, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, nós temos aí eles falando, né, a espiritualidade falando que com o Evangelho segundo o Espiritismo, que se vocês notarem são 5 obras básicas, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, a obra central é exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Infelizmente existem alguns irmãos dentro do movimento espírita que não gostariam que nós pudéssemos ter essa conotação religiosa dentro do Espiritismo, porque se equivocam achando que a religiosidade no Espiritismo é uma religiosidade de dogmas, de
fazerem rituais e etc. e tal. As pessoas confundem ainda a religião com essas práticas exteriores, que são práticas que ainda animam os seres humanos. Nós ainda gostamos dessas práticas exteriores. Nós ainda somos meio que Tomé. Precisamos tocar, precisamos ver, precisamos sentir fisicamente. E então, essas práticas religiosas viram rituais, ou seja, práticas exteriores que não têm nada a ver com religião. A verdadeira religião é exatamente aplicar a filosofia em nossa vida, na nossa prática diária, e com isso nós temos um crescimento moral. É isso que prega a verdadeira religião. A verdadeira religião é para que transforme o ser humano em uma pessoa melhor, em um ser melhor. Então não vamos confundir. O Espiritismo tem sim conotações religiosas ou consequências religiosas quando aquela pessoa que estuda o Espiritismo busca praticar todos os ensinamentos dos Espíritos em sua vida. Por isso Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por domar as suas más inclinações ou suas más tendências. Então, é isso que nós precisamos entender sobre religião e espiritismo. Não é uma religião institucionalizada como as demais religiões o são. Repetindo, o espiritismo é um conjunto de ensinamentos que serve para fazer com que a pessoa que a estuda pratique no seu dia a dia esses ensinamentos e assim se torne cada vez mais um espírito melhor, um espírito mais evoluído, um espírito mais fraterno, um ser verdadeiramente espírita e, claro, cristão. É como diz Kardec, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são o mesmo. É por isso que nessas mensagens aqui que nós acabamos de estudar, nós verificamos que o Espiritismo traz agora o ensinamento do Cristo de forma rediviva, como está lá no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca lá no capítulo 17, item 37, que o Espiritismo viria para restaurar todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento do Cristo. O Cristo preside, e é por isso que a gente tem também a certeza absoluta de que o Espírito da Verdade e o Cristo são o mesmo, porque é Ele quem preside a esse movimento que ocorreu e que continua ocorrendo. Não mais de revelação, mas de fazer com que o Espiritismo faça parte da nossa vida diária. Não é porque a pessoa não é espírita. A pessoa não precisa ser espírita para que possa realmente seguir o Espiritismo. É preciso que ela tenha boa vontade, que ela estude sim o Espiritismo, mas que ela perceba que a prática da doutrina espírita a leva a ser um ser melhor. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós vamos ficando por aqui por hoje. Esse estudo que merece uma reflexão muito aprofundada de cada um de nós. É muito interessante que nós revisitemos, analisemos e possamos perceber tudo aquilo que Kardec quis nos dizer com isso que ele acabou de nos passar, e sigamos realmente buscando a nossa redenção. Não desligue o seu rádio, não saia daí da internet, pois vem aí a sequência do programa Luz na Penumbra com estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu 4º capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós, nesse capítulo, vamos hoje estudar o último item do capítulo, os últimos 25 e 26, que tratam do tema a necessidade da encarnação. E para realizar essa tarefa, quem vai refletir junto conosco é o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, que vai nos falar sobre isso. E a batuta técnica é do Pablo. Então, Antônio, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem. Necessidade da encarnação. Também é uma pergunta muito recorrente no nosso meio, porque realmente as pessoas ficam entendendo, mas por que tem que encarnar de tempos em tempos, né? Não poderia essa evolução ser processada de uma forma direta, né? Às vezes nem precisando encarnar, só no mundo espiritual, há diversas suposições, né? As pessoas perguntam muito isso aqui, às vezes na rádio, né? Nos programas que são interativos. Então, Kardec faz essa pergunta para ser respondida aqui por, acho que é São Luís, né? São Luís. Diz ele assim: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. Também é um conceito que as pessoas têm de que nós estamos aqui expurgando uma culpa. Ou seja, a encarnação é para expurgar culpa, para expiar culpa. E não é esse o princípio. Isso pode ser uma consequência da situação. Expiar uma culpa, expurgar uma culpa, é uma consequência da situação. Mas, na realidade, nós estamos aqui para evoluir, perder alguns pensamentos, alguns conceitos, alguns modos, algumas atitudes. Temos que deixar alguma coisa. Outro dia li um texto que dizia isso. Perguntava a pessoa: o que você ganha em acreditar em Deus? Ele disse: eu não ganho nada. Eu perco algumas coisas. Eu perco orgulho, perco egoísmo, perco a inveja. Então é o caso. Você, quando encarna, você encarna para perder alguns vícios, algumas coisas que estavam impedindo você de evoluir. E se neste processo de perda dessas coisas você vai passar por alguns sofrimentos, faz parte. Porque a evolução, às vezes, requer alguma dor, algum sacrifício. Dores físicas e, eventualmente, dores morais. A gente até crescendo, cresce e sente dores do crescimento. Não é verdade? É natural as dores do crescimento, em qualquer situação. Até metaforicamente se usa isso para outras situações. Até na área, vamos dizer assim, material, se fala, a empresa está crescendo, mas está com dificuldade, que acontece isso, acontece aquilo, porque dores do crescimento, isso até isso usa metaforicamente, que todo crescimento gera um pouco de dor pelo esforço que você tem que fazer nesse crescimento. É essa a finalidade da encarnação, é nos dar esta oportunidade de evoluirmos. Agora, como nós não entendemos muito bem este processo, aí causamos alguns problemas para nós mesmos e que vamos então colher os frutos desse plantio complicado que nós fizemos. Então, São Luís responde assim a Kardec: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Ela é necessária a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Ainda tinha isso, você nesse esforço de perder esses vícios e de adquirir
algumas qualidades pelo trabalho que você exerce, você exercita a sua inteligência, que vai facilitar no futuro você entender a diferença do bem e do mal e escolher o bem. Sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. É um jogo zerado. Todos começam do mesmo nível, do mesmo patamar, com as mesmas condições. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso, podendo, por obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. É então que a encarnação se torna um castigo, porque nós só vemos o fim do filme. Só vemos a pessoa sofrendo aqui. Está sofrendo muito, encarnou nessa vida para sofrer, está pagando todos os seus pecados. Deve ter sido alguém muito terrível numa encarnação passada, deve ter aprontado. Nós só vemos o fim do filme. Nós temos que ver o começo da história. Lá, quando houve o início de tudo, todos simples e ignorantes, todos espíritos brutos, as piores condições do ambiente, para que nós pudéssemos construir um ambiente melhor usando a nossa inteligência. E a inteligência vem através do trabalho. Nós temos que trabalhar para conquistar as coisas, fisicamente. E esse trabalho físico força que nós usemos o trabalho intelectual para desenvolver. E um dia vai chegar que tanto o físico quanto o intelectual vão forçar o advento do nosso trabalho moral, que nós vamos ver que é muito mais confortável para todos, inclusive para nós, participarmos das hostes do bem. Nós até vamos pensar, puxa, mas se eu tivesse agido bem desde sempre, eu não teria passado por essa porção de coisas pelas quais eu passei. Mas você só vai ter essa consciência depois de ter passado por isso. Agora, no momento, eu não tenho condições de avaliar. É melhor eu fazer assim, de bem, porque não vou passar por isso. Eu não tenho, eu sou muito ignorante ainda para tomar essa decisão. Então, eu tomo caminhos errados, caminhos indevidos. E só depois de tropeçar nesses caminhos é que eu vou ver que o caminho estava errado. E vou consertar a história do hinduísmo, do budismo, do karma. Depois que eu escolhi as minhas ações, meu karma, coisas erradas, é que eu vejo que errei, que não é um caminho bom, eu volto para consertar. É a parábola do filho pródigo, é a mesma coisa da história do karma. Depois que o filho pródigo bateu cabeça e viu que não era certo, voltou para a casa do pai para começar de novo. É a nossa história. Então a encarnação é por este motivo. São oportunidades que Deus nos dá de podermos processar essa evolução. Senão, seria uma coisa... Não haveria outro meio. Eu não consigo imaginar um outro meio de nós evoluirmos, aprendermos tanto as moralidades quanto a intelectualidade, o trabalho, e cada vez mais ir facilitando o nosso trabalho. Vocês acham que na Idade da Pedra alguém lá poderia encontrar um outro meio de quebrar pedra que não fosse com um pedaço de pau? Só tinha aquilo. Ele nunca ia pensar que existia uma arbitradeira, uma marreta de ferro, de aço. Nunca. Ele não tinha esse conhecimento. Se precisa passar por milhares de anos para aprender, evoluir, para chegar... Hoje não precisa ninguém pegar um tacape para quebrar uma pedra. Tem máquinas para isso. Mas precisou esse tempo todo. Isso não pode ser da noite para o dia. Numa encarnação você aprender tudo. Não existe isso. Isso estou falando de uma coisa material. As coisas morais é o mesmo processo. Sim. Nós vamos evoluir moralmente aprendendo pouco a pouco. Não adianta se desesperar. Se nós hoje já estamos numa posição de nos incomodarmos com coisas que os outros fazem de que nós não gostamos, coisas que nós fazemos e que nós mesmos não gostamos, ótimo. Mas pensem como nós éramos há 1000 anos, há 2000, há 100 mil anos. Essas coisas para nós não fazem diferença nenhuma.
entendeu? Eliminar um inimigo, um adversário, era a coisa mais simples. Entendeu? Invadir uma cidade e rapinar tudo, era coisa natural. Eu quero aquilo, paciência. Hoje nós nos indignamos quando alguém faz isso. Mas nós já fizemos também, graças a Deus não fazemos mais. O que nos levou a não fazer mais? As encarnações pelas quais fomos passando e fomos aprendendo, provando, isso não tem gosto bom, eu vou mudar, não vou mais provar isso, vou avançar. É assim que funciona. Esse é o objetivo da encarnação. Não é fazer ninguém sofrer, ninguém expurgar mal, nada disso. É nós aprendemos. Infelizmente, nós gostamos de escolher, às vezes, o caminho mais complicado para isso. Não vemos que, assim, naquela aparência bonita de uma coisa deliciosa, de uma coisa encantadora, pode estar um perigo. E o que nos leva a ficar tentados por aquela coisa maravilhosa que amanhã pode ser um perigo? É a nossa falta de conhecimento. A ignorância. Eu só vou aprender que aquilo é ruim depois que eu provar, não der certo, na segunda vez eu já aprendi. Opa, eu aprendi na primeira vez que isso não funciona. Essa fruta tem veneno, essa fruta não é comestível, me fez mal, deu dor de barriga, eu não vou mais comer dessa fruta. Mas antes de comer eu não sei, ou então que alguém me conte. Tá bom, ótimo, tá aí o aprendizado, quem sabe mais passa por outro. Mas numa sociedade que todos são ignorantes, ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí nós somos tentados, mas aquela fruta tão bonita, tão maravilhosa, eu vou comer, estou com fome, mas... Mesmo que apareça alguém e fale, mas cuidado, hein? Pode ter veneno. Eu provei e não deu certo. Fulano provou. Não, mas eu tenho que provar. E aí acontece. Mas é assim que a gente aprende. Não é que seja certo ou errado, mas é o processo. Entendeu? Deus não pode se meter nisso. Jesus Cristo não pode se meter nessa história. Hoje eu ouvi no programa seu a pessoa perguntando por que Jesus, na época que esteve aqui, não acabou com os males do mundo. Ele não pode acabar com uma coisa que não existe. Não existe mal. Existe a falta do bem. Então ele não pode impingir a mim, Antônio, a partir de hoje você só vai fazer o bem. E ele nem não pode me impedir, né, porque eu não sei nem o que é o bem, nem ferir a lei de liberdade. Né? Eu tenho que aprender o que é o bem. Mas Jesus falou, Antônio, o bem é isso. Tá bom. Ele disse, Antônio, o bem é amar o próximo. Ele já deu essa dica. O que eu faço? Não, que eu não vou amar o próximo, porque eu vou primeiro eu. Não é assim que eu sou egoísta. Mesmo ele tendo avisado, quer dizer, ele tentou acabar com o mal que é dentro de mim. Não vai dizer que ele não tentou. Tentou, deixou escrito, falou isso aí. E aí? Eu atendi? Eu entendi? Não. Ele falou, Antônio, paciência, né? Ele disse para Deus, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, fazer o quê? Jesus vai me impor o bem? Como ele vai impor uma coisa que eu não sei, não conheço? Antônio, agora você vai ter que construir aqui um navio. Então você vai ter que fazer um vatapá. Eu não sei como é que ele vai me impor. Eu não sei fazer vatapá, como é que vai me obrigar a fazer? Antônio, você vai ter que praticar o bem. Como é que eu não sei o que é isso? Eu tenho que aprender. E vou aprender apanhando. Porque enquanto eu não fizer o bem, eu estou fazendo o mal. Quer dizer, tudo bem. Quando eu faço o mal aos outros, eu vou arcar com as consequências disso. Então, a reencarnação é um processo maravilhoso. Torna-se dolorido por escolha nossa. Né? Paciência. Agora, de hoje em diante, como nós já sabemos disso, vamos tentar não dar mais motivos para no futuro a gente passar por coisas desagradáveis. Então, aqui tem uma nota que segue essa instrução de São Luís, a nota deve ser de Allan Kardec, né? Uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série de classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o estudante chegar ao objetivo e não a punição. Quer dizer, o trabalho que eu vou ter em casa de estudar, que é duro, vou perder festa, e vou perder farra, porque tenho que estudar, não é uma punição. É um trabalho que eu estou exercendo visando o meu futuro. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui uma punição,
mas a obrigação de recomeçar é o mesmo trabalho. Então, se na primeira tarefa que foi dada eu tivesse cumprido direitinho, mesmo que fosse difícil, tivesse sacrificado algumas coisas minhas para poder atender aquela tarefa, não ia ser dolorida. Mas como eu negligenciei, não fiz, vou ter que refazer e refazer, várias encarnações refazendo para aprender. Aí acaba tornando-se dolorido, né? Dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio dele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada no mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, como também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Ou seja, se nós, a partir de agora, somos espertos o bastante para seguir todos os conselhos do Cristo, nós vamos abreviar nossa estada aqui nesse planeta de provas e expiações. Com certeza. E nós vamos passar por de regeneração e talvez passemos até rapidinho por lá, se nós soubermos aproveitar as oportunidades desses ensinos que estamos tendo aqui. Com certeza vamos aproveitar, gente. Nós estamos doidos para chegar nos planetas ditosos, né? Vamos ver se a gente faz isso rapidinho. Os espíritos não poderiam encarnar de uma única vez em determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os degraus que ele deve transpor. A encarnação, ademais, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações, qual seria o fim útil das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, ele quis que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem oportunidade de reparar os seus erros recíprocos, por meio das suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre a base espiritual, apoiando uma lei da natureza, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Bom, isso é que Deus quer para nós. É o que diz a lei da natureza, que nós estabeleçamos os laços de família sobre a base espiritual, apoiando a lei da natureza, os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. Isso é o nosso objetivo. E quanto mais rapidamente o atingimos, mais rapidamente vamos evoluir de planeta. E se esse aqui estiver fraco para nós, nós vamos passar para planetas melhores. Se nós nos destacarmos dos outros nesse quesito, claro que não vamos ficar aqui, só se for como missionário aqui para ajudar, mas não vou ter obrigação nenhuma de ficar aqui. Agora, só depende de nós mesmos. Não é proibido você avançar muito numa encarnação. Até com essa base que nós já temos hoje, que perto do conhecimento do universo é pouco, mas é muito em relação ao que a gente tinha na época do Cristo ou antes, é muito em relação ao que a gente tem hoje, que aprendíamos na época do Cristo, aqui é um manancial enorme. Já é uma base muito boa para nós irmos aparando aquilo que dá para aparar hoje. Há coisas complicadas que muitas vezes nós não temos força moral para resolver. Mas muitas pequenas nós temos condição de ir resolvendo. Diminuindo o orgulho, o egoísmo, a inveja. E vamos diminuindo isso pouco a pouco. Nós vamos ter um ganho muito grande no número de encarnações, que estudamos no outro programa com a Marta, né? O número de encarnações para nós pode diminuir se nós soubermos fazer bom proveito de cada uma delas, né? Da necessidade de cada uma. Só vai depender de nós mesmos este trabalho, vamos dizer assim, evolutivo. Essa é a ideia trazida aqui por São Luís e por Allan Kardec, Marta. É verdade. Quer dizer, então, nós já vimos que Deus, na sua misericórdia, não estabelece limite para nós reencarnarmos, nem do ponto de vista material, né, do ponto de vista espiritual, com a possibilidade de termos perispírito
que seja relativa ao nosso grau evolutivo, e nós vamos ter essa oportunidade sempre. E aí a necessidade da encarnação, né, como um instrumento evolutivo, um instrumento de progresso, sempre vai acontecer para nós. E é dessa forma que nós vamos evoluindo, né, e vamos galgando o crescimento e planetas mais felizes, planetas mais equilibrados, né? Vai depender de nós, como o Antônio acabou de dizer, das nossas escolhas. Então, essas nossas escolhas e o uso dessa liberdade a cada encarnação vai ser determinante, né? Como é que nós estamos fazendo as nossas escolhas? De acordo com as leis de Deus? De acordo com a lei principal, que é de amor, justiça e caridade? Então, se a gente está norteando as nossas escolhas de acordo com essa lei, que é a lei principal, com certeza nós temos uma grande possibilidade de estarmos acertando, e acertando nós estaremos não só desmaterializando o nosso perispírito, né, e consequentemente dando passos para frente. Porque a cada vida mais perceptiva, com certeza nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar desmaterializando. Porque você caminha na direção do espiritual, no caminho inverso do material. Então, se você faz boas escolhas numa perspectiva espiritual, mais espiritual, com certeza você está andando no caminho inverso do material. E aí você está acertando. Você está se desmaterializando, tornando o teu perispírito mais sutil e claro, né? Então, é uma abençoada oportunidade que Deus nos dá, né, com a necessidade da reencarnação. É uma necessidade e é uma bênção que Deus nos confere. E é assim que nós vamos evoluindo, né? E com certeza, se é uma bênção, não pode ser uma punição. O espírito, quando faz a escolha errada, e aquilo traz consequências negativas, ele sofre as consequências do erro que ele cometeu, da escolha equivocada. Aí, quando ele começa a sofrer, ele tem um ponto de vista de que aquilo é um castigo. Mas é porque ele está padecendo as consequências da escolha errada. Então ele tem um ponto de vista que, Deus está me castigando. Não. Ele é que teve uma escolha equivocada, teve consequências danosas, negativas, e a consequência disso foi o quê? O sofrimento. E o sofrimento é visto por ele como um castigo. Então, é o ponto de vista dele que transforma os erros que ele cometeu num aparente castigo. Mas é uma bênção misericordiosa que Deus nos oferece, a reencarnação. E ainda envolvida pela certeza de que não há limite. Quer dizer, se você não conseguiu evoluir como o outro espírito, aquele que te acompanhou durante uma jornada inteira, né? Mas não tem problema, ele teve X encarnações para evoluir. Você pode ter X vezes 2, ou X mais alguma coisa. O importante é ter a certeza de que você terá sempre essa oportunidade. Mas vamos ficando por aqui, por hoje, desejando a todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.